acreditai-me. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa dessas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda as maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós celebramos o 5º domingo do tempo da Páscoa e a palavra de Deus hoje nos interpela e nos apresenta Jesus como caminho, verdade e vida. No entanto, é importante que entendamos isso. A expressão é bastante bela, não é verdade? Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Mas em que contexto Jesus diz isso? E o que ele espera que nós entendamos essa afirmação? Como já lhes disse algumas vezes, o capítulo 14 do Evangelho de João, ele está dentro de uma catequese, começa no capítulo 6º e vai até o capítulo 15. Por 7 vezes, Jesus utiliza uma expressão grega, ego eimi, que significa eu sou. Lembra lá no 6º, eu sou o pão da vida, no 8, a luz verdadeira, no 10, a porta das ovelhas e o bom pastor, no 11, ressurreição e vida, aqui no 14, caminho, verdade e vida, para no 15 nos se apresentar como a videira verdadeira, imagem de Israel e, portanto, dele que nós somos os ramos. No entanto, qual que é o contexto? Se você tiver curiosidade de ler o capítulo 13, que é o capítulo anterior, nós estamos na última ceia. Jesus já lavou os pés dos discípulos, Judas já saiu para entregá-lo, e ele começa a relembrar aos seus discípulos o conteúdo essencial da sua pregação. E o desfecho mesmo dessa pregação. Só que por 3 anos eles ficaram com o Senhor e não está muito claro para os discípulos ainda. Não que Jesus não falou com clareza, mas o que acontece com os discípulos é o mesmo que acontece conosco quando não conseguimos digerir uma verdade porque temos expectativas diferentes. Vou ser sincero, todos nós criamos mais ou menos expectativa nas coisas, sim ou não? A gente cria. Seja nos relacionamentos, seja na nossa vida de fé, enfim, a gente cria expectativa, é humano isso. Só que qual que era a expectativa do povo na época de Jesus? Eles esperavam o Messias. O Messias é aquele que é ungido, esse é o significado de Messias, que vem da parte de Deus para fazer aquilo que Deus espera. Só que, por exemplo, nós temos 4 ou 5 grupos, pelo menos, de procuradores, de pessoas que procuravam o Messias. O mais famoso, nós vemos nos evangelhos, que Jesus é o interlocutor mais presente ali no ministério de Jesus, são os fariseus, que esperavam o Messias cumpridor da lei de Moisés. Então, eles enfatizavam o Messias enquanto cumpridor da lei. Nós temos um segundo grupo que também aparece nos evangelhos e no Novo Testamento, que são os saduceus. Grupo bastante rico, não acreditava na ressurreição e esperava o Messias cumpridor da liturgia, dos ritos. Um terceiro grupo, chamado essênios, era um grupo que fazia muito jejum, muita penitência, purificações rituais e esperava o Messias austero, ou que viria por essa austeridade. Um quarto grupo, os herodianos da corte de Herodes, esperavam o Messias que viesse da corte e, portanto, esperavam apenas a manutenção daquilo que já se estava vivendo. E um quinto grupo, que se divide aí, os zelotas, tanto que nós temos um zelota entre os discípulos, Simão, um zelota, e os sicários. Sicários é um grupo também próximo dos zelotas. Sicários vem de sica, que é uma faca, que ela é curvadinha assim. Então ele chegava nas grandes festas, abraçava a autoridade aqui, ó, matava. Porque acreditava que o Messias viria através dessas revoluções, esses montins. Então, cada um tinha uma pretensão do Messias em função do que se esperava. Tem que entender, gente, que o Império Romano, por mais que não seja somente essa motivação, era difícil viver sobre o Império. Imagina uma noção de que é um povo que domina sobre você. Não que é um país como o nosso ou outro, que tem seus problemas, mas domínio mesmo, assim. E era difícil para o povo. Então a expectativa era que um dia ia acabar isso, e a compreensão do Messias é alguém que iria acabar com isso.
E quando Jesus começa a falar de morte, que ele vai morrer, que ele vai ressuscitar, que ele vai sofrer, que vai acontecer isso, eles meio que ouvem, não entendem, assim, ficam hesitantes nisso. E nesse contexto é por isso que Jesus fala: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu vos teria dito: eu vou preparar um lugar para vocês. E quando tiver ido preparar, eu voltarei e vos levarei comigo, para dizer, a fim que onde eu estiver, estejais também vós. Só que, gente, esse caminho para o Pai, ele passa pela cruz, ele passa pelo sofrimento, ele passa pela dificuldade. É por isso que seguir o caminho que é Jesus é também entender que a via do sofrimento, ela é impossível de ser rejeitada. Você vai ter que sofrer de um jeito ou de outro. Não porque Deus ele é sádico e ele se deleita do sofrimento humano, mas vai ter que passar alguma coisa, gente. Não tem como. Jesus, caminho, verdade e vida, é uma afirmação muito forte. Se ele é o caminho, eu tenho que andar por onde ele andou, porque ele é o itinerário. E aí nós entendemos itinerário como aquilo que ele falou, aquilo que ele fez, as posturas que ele assumiu. Se ele é vida, se eu não estou nele, não é que eu vivo uma vida menos realizada, eu vivo um cenário de morte, porque não é a verdadeira vida. Por mais que eu esteja ou não feliz, por mais que eu goste ou não, se não estamos nele, não tem vida. Verdade. O que é verdade, gente? Aquilo que de fato é realidade, não é? Se eu não vivo essa realidade, eu estou negando o próprio sentido das coisas. E, portanto, não há possibilidade de verdadeira realização sem isso. É que eu costumo dizer, é muito bonito. E Jesus vai dizendo, né? O caminho, verdade e vida. Aí Filipe faz aquela pergunta: mostra-nos o Pai. Jesus vai falar: ô Filipe, tá de brincadeira, eu sou o Pai está em mim. Se você me viu, você viu o Pai. Sou eu. E Jesus vai além, vai dizer que quem crê nele fará obras ainda maiores que a dele, fará as obras dele obras maiores. Tudo isso é muito bonito, gente, sim ou não? Maravilhoso, não é? Agora, no concreto da nossa vida, como é que funciona isso? Assumir Jesus como a verdade de vida. Assumir que ele é o sentido de tudo. Por exemplo, a primeira leitura nos apresenta que a comunidade primitiva também não era perfeita. Tinha os seus problemas. Por exemplo, na sua casa não tem uns problemas, sim ou não? Não tem um povo que às vezes é difícil de você conviver, mas Deus mandou para você, não tem jeito. Nasceu ali, vai ter, fazer o quê? Né? Você vê aquelas criancinhas que quando o irmão chega, começa a dar muito trabalho, fala: mãe, devolve. Pode, mas tá ali. Tem ou não tem? Toda a família tem as suas situações, todo mundo tem as suas realidades, só que o fato de termos problemas não significa que temos que parar neles. A grande dificuldade que nós temos hoje é que a comunidade primitiva, quando tinha um problema, eles recorriam ao Espírito Santo para resolver. Hoje nós recorremos às nossas próprias convicções e certezas, quando não vamos procurar esse monte de porcariada que o mundo apresenta aí fora, no desespero de resolver as situações que temos. E o problema outro que nós vivemos também, gente, olha, tem gente que não recorre a Deus para fazer as coisas e depois quer que Deus corra atrás dos seus projetos. Não é assim que funciona. Não é Deus que tem que se adequar à sua estratégia. E a sua estratégia tem que se adequar a Deus. E sabe de onde vem isso? De uma confusão que nós fazemos entre meio e finalidade. Qual que é a finalidade da vida de alguém que conheceu a Deus e entendeu o que é viver a fé? É servir a Deus. A finalidade da nossa vida, nossa existência, é servir a Ele. Agora, todas as outras realidades são meios pelos quais eu o sirvo. O seu matrimônio, por exemplo, é um meio que você vai servir a Deus. Eu como sacerdote, enfim, os diversos estados de vida, mesmo no seu trabalho. Nós somos chamados a servir a Deus em todos os lugares. Por isso que os meios, eles não podem ser confundidos com finalidade. A finalidade é servir a Deus. Se está claro na minha vida que eu tenho que servir a Deus, eu começo a organizar os meios em função dele. A grande questão é que nós não fazemos isso. Aí você vai lá, você organiza, por exemplo, o seu ano de 2026. Aí você fez um monte de propósitos lá, fez ou não fez? Aí tem um povo que bota lá debaixo do São José dormindo, né? Bota no seu altar. Aí você fez um propósito lá, vou perder 15 quilos esse ano, já ganhou 32. Sabe que eu comecei assim, né? Vou perder 10, eu fui para 30, 40, e esse ano aqui eu já mudei já. Eu falei, comecei a pensar assim: vamos estar contra o preconceito, gordo da minha gente. Você começa a se conformar.
Brincadeira, gente. Estou procurando melhorar aí. Mas você viu que você vai fazendo um monte de propósito. Deixa eu perguntar para você. Nesses propósitos todos, qual deles tinha Deus por finalidade? Entenda bem. Não está errado você querer emagrecer, não está errado você querer se organizar melhor, não está errado você querer rezar mais, você querer aumentar sua performance, não está errado. Mas qual que é a finalidade? Por que você tem feito isso? Nós temos que tomar muito cuidado, gente. O único que é bom em si mesmo, filosoficamente falando, e teologicamente falando, é Deus. Deus, ele é em si mesmo, ele é perfeito. Aquilo que nós fazemos, por mais que tenha uma aparência de virtude, às vezes não tem. Por exemplo, é certo ajudar os necessitados, sim ou não? Agora, é certo fazer isso por uma promoção pessoal, sim ou não? É certo vir na igreja rezar, sim ou não? É certo vir rezar porque eu vou me ver, porque eu vou ter algum status, sim ou não? Perceba a diferença? Não é somente o que você faz, é como você faz. A teologia moral nossa vai dizer que se o meio é bom, o fim é bom. Não tem finalidade boa com o meio ruim. Se o meio você perverte, vai dar errado no final também. É por isso que no primeiro momento nós temos que reordenar nossas prioridades e aquilo que é certo. Olha o que acontece na comunidade primitiva. Nós temos o grupo dos cristãos judeus, aliás, que eram judeus, que se converteram, só que de origem judaica, eles são observadores da lei, têm apreço pela lei, e certamente ouviram a pregação dos apóstolos e de Jesus. Esse é um grupo. Tem outro grupo dos cristãos helenistas, que também eram de origem judaica na sua maioria, mas tinham essa vertente mais da cultura grega, eram um pouco mais tolerantes em relação à lei que os judeus. Mas o que está acontecendo? A mesa da viúva e dos órfãos era a mesa dos vulneráveis. As categorias mais vulneráveis na época de Jesus são os órfãos e as viúvas. Se a mulher viúva não tivesse um filho homem, ela vivia um quadro de indigência. Então a igreja surge nesse serviço, a diaconia, depois o ministério diaconal, para servir propriamente a mesa dos órfãos e das viúvas. Porque os apóstolos tinham que pregar e precisava de alguém que fizesse esse serviço. Mas aí que está a diferença que eu falei para vocês. Eles recorrem ao Espírito Santo. E aquilo que era dificuldade, diferença, problema, se transformou em solução. Agora, a gente, qualquer problema que tem, você quer acabar com as coisas. Deu um problema no matrimônio, você acha que você tem que ir embora. Deu algum problema nessa ou naquela paróquia, você vai para outra, vai para outra, vai para outra, vai para outra, vai para outra. E às vezes o problema é você que está levando o problema para todos os lugares. Entende a diferença? Nós precisamos olhar para nós e perceber o que tem que ser transformado, mas com essa meta bastante clara, gente. Porque, olha, não é brincadeira o que está na segunda leitura, não. Vai dizer que Cristo é pedra angular. Sabe o que significa dizer isso? Ele é o que dá sustento e garante que a obra fique em pé. Se a pedra angular é tirada, tudo desmorona. Se da sua vida Cristo é tirado, tudo desmorona. Não há sentido de vida, mas o problema é que quando entra no concreto da nossa vida, é que nós temos dificuldade. Porque no geral, gente, eu tenho por mim que o ser humano, no geral, na sua maioria, é bom. Quando eu falo bom, procura fazer o bem, não tem o mal como uma finalidade concreta de vida. Tem pessoas que fazem o mal conscientemente e fazem assim deliberadamente. A maioria não. Pode ser que a gente seja omisso em algumas coisas, mas no geral o que eu vejo, o que eu atendo, é nessa linha. Agora, a grande questão é, no concreto mesmo da minha existência, se ele é caminho, verdade e vida, eu estou respondendo para ele a todo momento. E não confunda servir a Deus somente com aquilo que nós fazemos aqui na igreja. Por exemplo, tem o pessoal da liturgia, da música, acolhida, tem o padre, tem os ministros, tem o pessoal da Pascom. Tem bastante gente aqui servindo hoje. O servir a Deus é também no concreto da nossa existência. Por exemplo, você como católico, qual que é a sua atitude? Para dar um exemplo prático. Vamos supor que você está andando de carro lá, aí você passou num carro e deu uma pancadinha, quebrou um retrovisor, riscou o carro. Não tem ninguém vendo. O que você faz? Louvado seja Deus, eu vou embora. Tá certo, sim ou não? Só você deixa o papelzinho ali. Por exemplo, no seu trabalho, quando alguma vantagem lhe é apresentada, mas é ilícita, você aceita perder por causa dos seus princípios ou você recebe? Você fala, o povo tá roubando muito mais que isso, né? Quando precisa de um posicionamento seu, ou meu, de fato, mas o meu posicionamento vai fazer com que as pessoas ou se afastem ou de repente não me veem bem, o que a gente faz?
Entende a diferença? Jesus, caminho, verdade e vida, não aceita neutralidade, gente. Ou eu estou nele ou não estou nele. Mas, gente, pelo amor de Deus, não vai botar isso pro campo da internet, que eu acho, desculpa o que eu vou dizer se você faz isso, eu acho uma completa burrice ficar brigando na internet, gente. Sabe? Às vezes quando eu sei o que fazer, eu fico vendo os comentários lá, falo, gente, como que o povo tá, né? Tá perdido. E outra, eu falava em uma das missas semana passada, eu não vou lembrar os números aqui, gente, mas a maioria, uma maioria, assim, um número alarmante das pessoas leem as coisas, mas não interpretam. Uma porcentagem mínima consegue ler e interpretar. Uma porcentagem menor ainda consegue distinguir fato de opinião. Aí você vai na internet brigar com o povo que tá desse jeito, gente. Você entende? Não é somente esse tipo de posicionamento, mas que ele tem que existir também na internet. Mas será que eu tenho tido uma postura de fé? As pessoas que convivem comigo sabem que de fato eu sou um homem ou uma mulher de fé pela minha postura, pela minha conduta, pela maneira como eu faço as coisas, pela maneira como que eu vivo em família. Passa por tudo isso, gente. Passa pelas permissões e concessões que nós damos. Desde as conversas que estabelecemos em nossas redes sociais, a todos os setores, se Jesus é caminho, verdade e vida, eu estou dizendo que eu posso até ter um instinto contrário a essa verdade. Mas se a verdade é para lá, eu tenho que caminhar para lá, porque ali está o sentido de todas as coisas. O problema é que quando vai apertando para nós isso, nós vamos mantendo concessões, que a gente vai meio que, sabe, fazendo encaixar em nossas vidas. Toma muito cuidado, porque na vida espiritual, isso é muito mais perigoso que um quadro de pecado evidente. É muito mais perigoso. Porque a pessoa que vai dando do jeitinho para caber nas coisas, ela vai aceitando tudo. Chega uma hora que não tem mais parâmetro de mudança e transformação. Porque, gente, deixa eu dizer uma coisa. Roubar não é somente aquilo que você retém da pessoa, certo? Por exemplo, você vê alguma coisa aqui, você leva para sua casa, você rouba. Se não é seu, não é. Roubar também é quando eu não dou para a pessoa aquilo que é de direito. Se você tem alguém sob sua responsabilidade e você retém, isso é roubo também, do mesmo jeito. Não é? É por isso que viver a fé é estar disposto a perder para ganhar. Às vezes você vai perder alguma coisa, mas você vai ganhar. Você vai receber do Senhor. Ele é o sustento. Consciência limpa não se paga, gente. É por isso que hoje, eu sei que hoje é um dia que vocês comem coisa bem leve, né? Aquela feijoadona lá, tá pensando nela já. Nosso padre não para mais de falar, começou no relógio. Você tá pensando, tem que botar comida para as crianças para comer. Você tá pensando onde você vai comer, porque o domingo é um dia de festa, um dia festival, não é? É o dia que você fala, não, é dia do Senhor, aí você come até o reboco da parede, porque é dia do Senhor. É o dia que você dá uma descansada, é ou não é? Vai comer tanto que vai dormir, vai sonhar com o lampião enforcando de agonia. Enfim, é um dia festivo. Mas para um pouquinho no seu dia hoje, para refletir sobre isso, sobre essa finalidade da sua vida. É importante a gente pensar sobre isso. Não é nada filosófico não, gente. Olha para a maneira como você está vivendo. A maneira como que você vive, ela mostra que você serve a Deus. Ela mostra que Deus é referência. Ou você é até uma pessoa religiosa, você até reza. Você até procura Deus. Você até gosta de ouvir uns padres na internet, eu também gosto. Você até vê pregação, você vem aqui, você ajuda nas coisas, você é generoso, você compra as coisas, você ajuda, tudo bem. Mas a sua vida, ela está servindo a Deus ou não? Quando eu falo servir a Deus, gente, vocês entenderam que não é somente aquilo que eu faço a nível de apostolado ou de prática, mas no meu cotidiano. Não estou dizendo que nós somos perfeitos não, gente. Nós temos pecados e limitações. Mas se eu sirvo a Ele e eu não tenho essa noção de progresso interior, não funciona, gente. Você sabe que nós temos duas heresias que estão muito presentes no nosso meio hoje. Nós temos a heresia do chamado neopelagianismo. O que é Pelágio? Que ele dizia que a graça só atua na criação, mas que a partir de hoje é tudo esforço humano. Eu consigo, então o quanto eu faço, o quanto eu realizo, e não a ação da graça. Isso é uma heresia. Uma outra heresia é nós entendermos que só se serve a Deus quem tem esse tipo de conhecimento, ou seja, é o neognosticismo, uma heresia dos primeiros séculos. E temos uma mais que dessas duas, que é o espiritualismo, ou seja, não estou falando de espiritismo, pelo amor de Deus, se é católico, você tem que saber que não, né? Espero que você seja católico aqui,
que é o espiritualismo? Porque quando a gente só vê a fé pela viés espiritual. É um povo que acorda com o Frei Gilson, acorda com o resto, ele reza aqui, reza ali, reza não sei quanto, mas assim, se morrer hoje não faz falta pra ninguém. Isso é um jeito de viver. Tem um outro jeito que acha que é só fazer as coisas também. Que é quanto você faz, quantas obras, quanta caridade, quantos aqui, entende a diferença? A grande questão é, gente, a nossa vida tem que servir a Deus. Em todos os sentidos. Você pode até não querer servir, mas você colhe os frutos da sua escolha, entenda. Deus, ele não vai jogar um raio, não vai te... Não, você pode dizer sim ou não para ele. Dizer sim para ele tem comprometimento de dizer não também. Só que quanto mais consciente esse percurso, mais nós vamos vivendo aquilo que é dele em nossas vidas. Por isso, se pergunte mesmo hoje: eu tenho servido a Deus? Por exemplo, seu matrimônio. Quem é casado aqui, levanta a mão. Pode abaixar. O seu matrimônio tem sido um serviço a Deus? Vocês têm conseguido viver o que Deus espera? É uma alegria? Ou todo dia você pensa assim, Nossa Senhora, será que foi Deus mesmo que mandou isso aqui para mim? Eu pedi uma graça, assim, um homem de Deus. Deus triplicou assim, do nada. Essa é a questão. Será que eu tenho claro essa finalidade? Mesmo você que está na faculdade, está servindo a Deus ali? O povo só sabe que você é católico porque às vezes encontra isso aqui na missa de domingo. Isso cabe para mim também com padre, gente. É fácil ser católico agora, eu diria no dia a dia. A grande questão é essa, e entenda. O que traz uma vida verdadeiramente realizada é o entender que ser cristão não é um tanto um cumprimento de coisas, de normas, mas é seguir uma pessoa. E o temor, que é um dos dons do Espírito Santo, não é medo no sentido de um perigo eminente com alguém que vem te matar aqui. O temor, ele está baseado num amor tão grande que tem por Deus, você não quer ofendê-lo, de tão bom que ele é. Ele é tão bom para você, você não quer ofendê-lo de maneira alguma, no seu trabalho, na sua casa, nos seus relacionamentos, porque ele não merece essa ofensa. Feche os seus olhos, baixe a sua cabeça, peça ao Senhor essa graça. Peça a Deus hoje a graça de reorientar a sua vida, a sua história para Ele. Fala com o Senhor nesse momento. Fala para Deus que você quer servi-lo em todos os momentos e situações, a fim de que a presença dele se evidencie na sua vida e na sua história. Amém. Amém. Fiquemos em pé.